Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao webinar Inteligência Artificial para além do pensamento humano. Para dar as boas-vindas, passo a palavra a Paulo Lopes, presidente da API. Paulo. Olá, bom dia Raquel, bom dia aos nossos oradores, ao Bruno e ao Pedro e sobretudo então aos nossos participantes que ainda se estão a juntar a nós e que já somos de facto aqui bastantes, mais de 50 pessoas neste momento já que estão aqui a assistir a este nosso webinar. Só dar aqui umas palavras iniciais, só aqui também para quem não conhece a API, dizer um bocadinho o que é que nós fazemos, o que é que nós somos. Somos uma associação direcionada para o apoio à internacionalização das empresas e gostamos de o fazer de formas diferentes. E este projeto é um bocadinho isso, portanto, fomos ao tema da tecnologia de forma a tentarmos aqui perceber, compreender e partilhar com as empresas de que forma é que as novas tecnologias podem, de facto, apoiar as empresas a serem mais competitivas, nomeadamente nos mercados internacionais, e proporcionar mais vendas, mais negócio pelo mundo inteiro. Este projeto, o Export Chain, é um projeto que já vem no seguimento de um outro do ecossistema DX, que eu também aproveito para divulgar porque estão lá estudos muito, muito complexos e que já são uma introduçãozinha daquilo que é depois então o pensamento estratégico deste projeto. No âmbito deste projeto concreto também já existe um estudo divulgado que também convido todos a irem ler e a fazer o download, a analisarem, a verem, porque está uma vez mais muito interessante. Pedro, parabéns, fantástico o estudo. E por fim, mesmo só dar a nota final, que isto é mesmo um webinar muito, muito curtinho, muito rápido, uma horinha, e vocês estão aqui todos mais para ouvir o Pedro e o Bruno do que propriamente a mim, só também convidá-los a darem uma olhadelazinha no evento Leiria Centro Exportador, que é um evento de internacionalização que a API organiza, que vai ser agora no final de abril, de forma digital. Vejam o programa e inscrevam-se, que também tem, além de conferências, webinar temáticos. Este projeto também tem um webinar integrado no programa do Leiria Centro Exportador também.
Portanto, há ali um conjunto de temas interessantes na área da internacionalização e da tecnologia que podem interessar a muitos de vós. Com isto, e agradecendo uma vez mais a presença de todos, passo então a palavra aos nossos oradores. Muito obrigada, Paulo. Antes de começarmos com as apresentações propriamente ditas, queria relembrar apenas que todos os participantes poderão colocar questões durante as apresentações que serão posteriormente, portanto no final da sessão, debatidas com os nossos oradores. E sem mais demora, passo então a palavra a Pedro Barbosa, que irá falar sobre o tema de inteligência artificial com as pessoas no centro. Pedro. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui à API e também à CH o convite para estarmos aqui, o convite para participarmos. Já não é a primeira vez, já o fizemos noutros momentos de outras formas, falamos muito em digital ao longo dos últimos anos juntos, fizemos algumas travessias mais físicas através do país, hoje estamos aqui numa versão mais digital, talvez empurrados por mais razões, mas acaba por ser também uma outra forma de chegarmos, digamos, democratizarmos geograficamente mais esta comunicação e também a perpetuarmos mais. Hoje vamos falar de inteligência artificial. Nós decidimos aqui em conjunto dividir isto em dois momentos, de forma a conseguirmos aprofundar um bocadinho hoje sobre um tema e amanhã sobre um tema complementar. Não quero dizer, no entanto, que vocês não possam fazer perguntas tanto hoje e amanhã, como vamos estar aqui eu e o Bruno, sobre os temas de hoje. Podem perguntar amanhã, eventualmente, alguma coisa que hoje não tenham oportunidade, ou que fiquem a pensar durante o dia, ou que vão fazer um deep dive num tema qualquer. Portanto, feel free, sintam-se à vontade para poder fazê-lo em qualquer momento. Também agradecer aqui, e já acabo com os agradecimentos, ao Bruno, o facto de ele estar fora do país e de ter tido a disponibilidade para partilhar aqui alguns dos insights. O Bruno é uma pessoa que eu conheço e conheço muita gente nesta área da inteligência artificial, é uma das pessoas com mais que mistura aqui, se quiserem, inteligência com muita experiência e alguma capacidade de comunicação. Vocês vão poder fazer-lhe perguntas, ele tem muita experiência nesta área, mas experiência de campo, ok? Portanto, sem desprestígio para a experiência académica, aqui há muita experiência de campo, o que é um complemento muito diferente quando nós vamos para o mundo real e tentamos fazer as coisas acontecer. Eu vou partilhar o meu ecrã. Não era isto que eu queria partilhar, era isto. E, portanto, eu vou falar sobre pessoas no centro, nesta era da inteligência artificial, e partilhar um pouco o que é que eu quero dizer com isto, pessoas no centro. Começar por dizer que eu fiz um trabalho, coordenei um trabalho, não fui eu que o fiz, coordenei um trabalho de umas 20 pessoas sobre inteligência artificial ao longo dos últimos 2 anos, que tem inclusivamente alguns reitores de universidades portuguesas, eurodeputados, portanto, gente muito de várias áreas, mas sobretudo áreas do ensino e tecnologia, e a grande preocupação da Comissão Europeia neste tema da inteligência artificial é isto que eu tenho aqui neste slide, que é como é que nós temos aqui 2 grandes desafios que são contraditórios. De um lado, ética, e do outro lado, velocidade. São contraditórios, são um trade-off difícil de gerir. E porquê que são difíceis de gerir? Porque a Comissão Europeia é talvez, ou a Europa, se quiserem dizer assim de uma forma lata, é talvez a zona do mundo que está mais preocupada com ética na inteligência artificial, é talvez a zona do mundo que esteja mais preocupada com isso e que tem debatido mais isto, mas não é a melhor em velocidade. Portanto, nós estamos a arrancar muito tarde, o arrancar é relativo, mas estamos muito atrasados neste tema, sobretudo relativamente à Ásia, onde, não vou dizer que não há ética, obviamente, mas as preocupações de ética não são as primeiras. As preocupações de velocidade são efetivamente as primeiras. Portanto, olhando se calhar para o ecossistema mundial, e este é o primeiro tema que eu vos queria trazer, e talvez o mais importante, nós temos uma Ásia a altíssima velocidade em inteligência artificial, nós temos uns Estados Unidos que se calhar estão 60 em velocidade e 40 em ética, e temos uma Europa que está 65 ou 70 na ética e 30 no speed, ok? Portanto, provavelmente a decisão da Comissão Europeia da Europa é acertada, é provável, mas não podemos esquecer que nós estamos numa realidade global e, portanto, também não podemos ficar para trás e, portanto, há aqui um desafio enorme de conseguir fazer isto, e a única forma de conseguirmos fazer isto de forma a criarmos mais valor para o futuro é tendo as pessoas no centro.
que é, digamos, o segundo grande tema da Comissão Europeia, que é como é que nós vamos à máxima velocidade possível, tendo pessoas no centro e mantendo a ética sempre, digamos, indubitavelmente à frente de tudo. É um desafio enorme. Quem trabalha com inteligência artificial sabe que é um desafio enorme. Aqui a ética não é sempre no âmbito, obviamente, da fraude, não é? A fraude é, se calhar, o lado mais óbvio do não ético, mas há muitos lados mais cinzentos do que é ética e quais são os limites razoáveis para podermos ensinar máquinas para aprender a fazer no domínio do nosso dia-a-dia. Este tema é um tema absolutamente central e vai ser absolutamente central no futuro, e quando nós definimos people no meio, pessoas no meio, nós temos que também perceber o que é que isso significa. O que é inteligência artificial? Okay? O que é? Quer dizer, nós estamos habituados a falar em máquinas e pessoas, não é? É assim que temos estruturado a nossa mente, não é? Mas a inteligência artificial não é certamente uma pessoa, mas também não é bem uma máquina, não é? Portanto, é um sujeito diferente. E quando eu digo diferente, vai ao ponto que hoje se considera a opção de taxar a inteligência artificial. Taxar legalmente. Portanto, reparem bem como isto já é um híbrido entre pessoas e máquinas, não é? Obviamente mais do lado das máquinas, mas reparem bem como já temos aqui alguns elementos, aprendizagem desde logo, mas também alguns elementos que têm impacto inclusivamente económico. Okay? Portanto, fala-se em criar uma entidade que hoje se chama o agente de AI, é importante também termos esta consciência, o agente de AI, e tudo o que se regular nos próximos 2, 3 anos, que vai ser fundamental, vai ter o agente de AI no centro. Portanto, quando falamos de agente de AI, ok, se nós, imaginem, em Portugal, tivéssemos uma política que é atual em Portugal, mas já não é em todos os países do mundo, de não taxar agentes de AI, mas em Espanha tivéssemos isso, já estávamos a criar uma vantagem competitiva em Portugal, face a Espanha, por aí fora, não é? Portanto, estes elementos vão ser elementos do nosso futuro muito em breve. E eu acabo esta parte deste slide e deste enquadramento dizendo que em 2020, 2025, os apoios da Comissão Europeia para o desenvolvimento, vamos chamar-lhe assim, da transformação digital, que é uma transformação da AI já, vão estar centrados em AI. Okay? Portanto, exatamente como em 2010, 2020, ou 2015, 2020, estiveram centrados em digitalização, 2020, 2025 vão estar centrados em AI. Portanto, também é importante para sabermos, enquanto empresas, empresários, executivos, estudantes, políticos, tudo, temos isto como pano de fundo. E última mensagem, é muito difícil, para não dizer que é impossível, eu gosto muito pouco desta palavra impossível, mas é muito difícil fazer uma revolução da AI se nós não tivermos feito a transformação digital ou a transição digital antes. Portanto, pensar que vamos fazer um topping fantástico lá em cima, mas depois não temos estrutura, é difícil acreditar que isso que vai ser possível. Muito bem, continuando, como é que nós vemos aqui as pessoas no meio, como é que nós vemos a inteligência artificial na relação com as pessoas, que é disto que se trata, ok? Portanto, não é people or AI, é people with AI, é pessoas com inteligência artificial. É nessa fusão, nesse bridge, nessa ponte que nós vamos encontrar o valor. Okay? Portanto, sempre quando entramos em discussões, isto aqui é um contexto mais recomendação da minha parte, sempre quando entramos numa discussão de pessoas ou máquinas, ou pessoas ou inteligência artificial, nós estamos a entrar na chamada zona da trincheira. Já estamos a assumir que há dois lados, estamos a assumir que há dois lados que não se entendem totalmente porque não há pontos suficientes para falarmos em dois lados e, portanto, temos que escolher um lado. Okay? Portanto, quanto mais pontos fizermos, mais isto se torna uma zona comum em que as duas partes tiram o melhor proveito de si. E é disso que eu vou falar agora nos próximos minutos, tentando não me alongar demasiado. Isto que eu trago para aqui, está aí pequenino no canto inferior esquerdo, é retirado de um livro chamado Work at the Age of AI, um livro de 2019, muito bom sobre este assunto, e portanto este framework que eu vou aqui falar não é meu, deste livro, e que divide no fundo a relação de trabalho futuro, de future of work, na relação entre pessoas com AI em dois grandes campos. As pessoas são precisas para ajudar a AI, e segundo, a AI é utilizada para ajudar pessoas. Normalmente nós pensamos sempre neste lado direito, não é? O AI está aqui para nos servir. Okay? Portanto, todas as funções de trabalho que vamos ter vai ser usar AI para fazer não sei o quê, usar AI para fazer não sei o quê. E do lado esquerdo pensamos só, AI vai substituir o nosso trabalho. Mas não, também há um conjunto de funções e de áreas que vão ser muito relevantes deste lado esquerdo. Basta pensar hoje, não é? Na transição digital,
Eu próprio, uma das minhas funções é ser consultor de transformação digital, portanto, é exatamente isto, não é? Portanto, a ajudar de alguma forma as empresas a fazer um move para o digital. E a mesma coisa vai acontecer aqui em AI, mas não é a única. Vamos passar muito rapidamente sobre em cima destas áreas. Portanto, há 4 grandes áreas, 4 áreas principais que nós temos aqui. Vou minimizar isto. 4 grandes áreas. Os trainers, os explainers, os sustainers e os coaches. Isto é só do lado esquerdo, ok? Estamos só a falar daquele lado em que as pessoas ajudam AI. O que é que são os trainers? São os professores, se quiserem. São as pessoas que vão ajudar AI a ser mais inteligente. Portanto, isto desde logo, não é? Os developers, os coders. Mas também a estar mais alinhado com a nossa empresa, ok? Portanto, como é que isso funciona, estar alinhado com a nossa empresa? É o fit cultural. Vocês, por exemplo, hoje vocês admitem, quando falam com um bot, com inteligência artificial, se gritam para o bot não vos vai gritar de volta, nem vai fazer um silêncio maior, porque aquilo é uma máquina. Vocês não têm sequer a expectativa de que o bot reaja de forma a ter um cultural fit, não é? Vocês forem uma farmácia, não é? E gritarem com alguém, ela não vai ter a mesma reação exatamente igual que tem se estiverem a falar com ela a rir-se, não é? Portanto, a pessoa vai ter uma reação qualquer diferente. Ou vai se calar, ou vai dar um passo atrás, ou vai gritar também, ou vai fazer alguma coisa que nós esperamos que ela faça em reação a uma medida extrema. E, portanto, a inteligência artificial tem que ser preparada, obviamente não é para que gritemos com ela, mas é para um conjunto de reações diferentes que mostrem, que vão muito mais longe do que só dar informação, que levem a cultura da empresa, os valores, que saibam do que é que podem falar e o que é que não podem. Portanto, ajudar a AI para fazer esta transição é uma das áreas. E é uma área pouco falada e se calhar ainda com pouca perspectiva. Talvez aqui a única parte que temos muita perspectiva é a parte dos developers, dos coders. Depois, a seguir aos trainers, aqui sobre os trainers ainda dizer que, e acho que isto também é um enquadramento que quis daqui trazer, é um parênteses, ok? Mas muitas vezes confunde-se inteligência artificial com machine learning, ok? E trouxe aqui este gráfico para mostrar que machine learning é um campo dentro do campo global da inteligência artificial e não são sinónimos, ao contrário do que nós vamos vendo muitas vezes nos jornais e sobretudo nos jornais nos mídias mais generalistas, não é? Aparece machine learning, uma espécie de, já como estamos cansados da buzzword da inteligência artificial, vamos usar machine learning, que está mais fresh, tem este freshness, mas não é a mesma coisa, e portanto deep learning é um campo ainda mais curto. Trouxe isto para aqui também, para percebermos que o machine learning está muito ligado a isto dos trainers, é uma das formas de atingirmos a AI ou de usarmos a AI, dentro do campo da AI, numa lógica de aprendizagem diferente. O que é uma aprendizagem diferente? Nós estamos habituados a pensar, antes de olharem para aqui, é melhor explicar antes de olharem, nós estamos habituados a pensar numa lógica que é como pensam as pessoas, que é, eu tenho inputs, tem um processo e tem outputs. Portanto, uma fábrica tem matéria-prima, tem transformação, tem resultado final. Eu sei 10, aprendo 5, fico com 15. Eu sei uma coisa, debatemos um tema, e é assim que nós evoluímos, é assim que nós aprendemos, que é um input, uma alteração ou transformação e um resultado. O machine learning não processa desta mesma forma, portanto, processa de uma forma diferente. Portanto, está aqui um exemplo em que nós mostramos estas 3 imagens a digamos, um sistema de AI, machine learning, e dizemos que os 3 são cat. Claro que se fossem 3, isto não era suficiente, mas se em vez de 3 nós mostrarmos 30 mil, 300 mil, 3 milhões, 30 milhões, 300 milhões, o sistema vai perceber vai perceber sem nós lhe dizermos quais são os elementos únicos que identificam o que é um gato. E depois, quando encontrar um gato novo que nunca viu, percebe se aquilo é um gato ou não. Okay? É uma forma de aprender completamente diferente. Nós damos os inputs, damos outputs e o machine learning aprende o processo. E, portanto, este desenvolvimento do ponto de vista neuronal é completamente diferente das pessoas e completamente... tem uma nova fórmula que exige, obviamente, muito data. Exige data. Portanto, sem data nós não podemos fazer isto acontecer. Por isso, uma das obsessões no dia de hoje, e que tem um trade-off em privacy, claro, não vou hoje falar sobre isso, mas uma das opções de hoje é data collection, é recolher dados. Okay? Muitas das vezes, quando vou falar com empresas, os desafios não são tanto como fazer um output ainda melhor, é muito mais, olha, não temos todos estes dados, temos que começar a fazer a coleção destes dados para termos estes dados suficientes ainda antes de chegarmos a machine learning, só na maneira
já da digital, não é? De Big Data. Depois, quando chegamos a estas áreas, se quisermos introduzir um algoritmo de machine learning ou usar algum no mercado, por exemplo, precisamos de ter muitos dados. Depois, o segundo é explainers. Os explainers eu costumo dizer que são os arquitetos. São os arquitetos que fazem, no fundo, são a garantia de que fazemos implementações da AI corretas. Um bocadinho como se faz hoje na transformação digital, não é? Eles explicam as consequências de ter ou não ter mais ou menos AI numa determinada área, ou numa determinada área de negócio, ou num determinado departamento, ou num determinado processo de negócio, quais são as consequências de ter, quais são as consequências de não ter, quais são as consequências de ter mais tarde, quais são as consequências de ter um black box em AI ou um open box em AI, um open box inteiro ou um open box para o mercado. Portanto, são tudo soluções diferentes e, no fundo, é o arquiteto que vai definir, ok, o que faz sentido para a nossa empresa, faça aquilo que está acontecendo no mercado e faça aquilo que são os nossos objetivos de negócio e faça a ética que nós queremos ter com as pessoas, além do cumprimento da lei, né, que está num nível um bocadinho mais acima. Nós queremos ter estas soluções que vão ter estes impactos. Podemos esperar mais por isto, queremos ter a certeza que este processo faz sentido ter em AI, vamos esperar que o mercado adote ou vamos ser disruptors. Portanto, esse é o arquiteto e as empresas vão precisar muito deste arquiteto. Este arquiteto hoje não existe nas empresas, não é? Quando muito existem ou site consultants ou, em alguns casos, na maior parte das empresas, não é? Estou a falar da maior parte das empresas. Há empresas, claro que existem, mas a maior parte das empresas, em alguns casos, há pessoas, CIOs ou da área da IT, que têm algum conhecimento para poder fazer aqui algum tipo de aconselhamento, mas não são realmente ainda a pessoa que pensa AI first e, portanto, que está a fazer esta função na maior parte dos casos. Depois, terceira, os sustainers. Sustainers são as pessoas, são os managers, na realidade, são os que garantem que as implementações da AI estão a ser feitas da melhor forma, estão a ser feitas para os propósitos certos, dentro da ética definida, estão maximizadas as suas utilizações, são aqueles que estão à procura de melhorias. Portanto, são os managers que não estão preocupados com a implementação, alguém que trata das implementações por eles, mas são os que estão do lado, no fundo, da gestão. E, finalmente, os coaches, que são aqueles que ajudam a organização toda a fazer uma evolução para esta área. E aqui o que é que nós queremos? Inclusão. Aquilo que nós queremos é, como queremos hoje com o digital, que não fique ninguém de fora, ou o mínimo possível de pessoas de fora. Sempre people at the center, não é? E aqui é muito importante, na minha experiência, que as organizações façam uma evolução permanente, que já estejam neste momento com intensidade no digital para poderem fazer este passo a seguir. Porque se não tiverem, é muito difícil fazer. É muito difícil pedir às pessoas para fazerem estes passos todos de uma vez. Sobretudo quando não são pessoas digital native. Não é? As que já nasceram no mundo digital já não fizeram essa transição, já são nativas. Portanto, estamos a falar, na realidade, para essas pessoas, da primeira grande transformação, não é? Que elas nunca viveram. Para as pessoas que já viveram a transformação digital, é mais fácil perceber, porque já viveram essa digital ou outras, é mais fácil perceber o que é que uma transformação inclui, que não é tão fácil, não é só tecnologia. Tecnologia é o starting point, não é o end point. Portanto, percebem isso e conseguem entender que é preciso, digamos, um conjunto de coisas e um conjunto de alinhamentos, e também é preciso muita adoção, muito treino, muito teste e alguns falhanços pelo meio. Isto é do lado esquerdo. Agora, relativamente ao lado direito, nós temos 3 áreas. Amplify, Interact e Embody. Eu vou falar aqui sobre alguns deles, os outros, há um deles que vou falar mais amanhã, portanto hoje vou falar aqui um bocadinho, um deles muito sobrevoando, né? Porque amanhã vou aprofundar um bocadinho mais. Então, o que é este Amplify? É People Empowerment. Portanto, é AI a ajudar as pessoas, ok? Um exemplo que eu costumo usar é este, por exemplo, da Adobe. Adobe, costumo usar este porque muita gente utiliza Adobe. Ou Autodesk, com muitos, que é, nós com AI conseguimos ir muito mais longe do que iríamos sem AI, ok? Sei lá, por exemplo, usar algoritmos de Google para fazer advertising. Por exemplo, nós na empresa que eu tenho, na agência, fazemos muito isso. Ou utilizar AI da Adobe para a Adobe nos ajudar a perceber qual é o caminho que nós queremos fazer. Nós estamos a fazer um conjunto de coisas. Como a Adobe funciona em cloud e tem massive data collection, consegue saber, quando nós estamos a fazer um caminho de um desenho, quais são as mais prováveis boas soluções para aquele caminho, e ajuda-nos a fazer isso. Claro, não nos pode dar as soluções que outros fizeram, porque são os outros que têm os direitos de privacidade
e de propriedade intelectual desses desenhos, mas dá-nos uma série de opções e algumas delas propõem automaticamente, não é? Vocês já utilizaram isso em muitos casos. O próprio e-mail muitas vezes já está a fazer isto, não é? Estamos a escrever, ele já está a completar o que está a escrever, portanto está no fundo a amplificar a nossa capacidade, não é? E aqui é um pouco a possibilidade de nos transformar muito mais rapidamente nos super-heróis da nossa profissão, utilizando todos os dados do que massivamente está a ser feito. Haveria muito para dizer sobre isto. Esta claramente é uma área, talvez uma área principal, onde muita gente vai conseguir ir muito mais longe na sua profissão utilizando AI. Para isso tem que, obviamente, redesenhar os seus skills, em vez de trabalhar, de fazer, imaginem, se eu tenho uma tarefa que é 80% repetitiva e 20% diferente, parte daqueles 80% vão ser possível ser feitos por AI, se calhar 40 ou 50, e eu vou fazer 30 repetidos e vou ter os outros 70 para espaço criativo e para espaço de valor e para espaço de diferença. É preciso estar preparado para isso e fazer essa transição. Interact é quando nós utilizamos o melhor dos dois. Eu aqui vou dar um exemplo concreto que fizemos no Corte Inglês há alguns anos atrás. Quando estava no Corte Inglês, nós fizemos o primeiro bot em Portugal em 2014, não sei muito bem já em que ano, 2013, 2014, 2015, não sei bem, e o bot tinha como grande objetivo ajudar a dar resposta às 5.000 pessoas, números redondos, 5.000 pessoas que contactavam via Messenger o Corte Inglês com as mais variadas perguntas ou reclamações, ou o que fosse. E o grande objetivo foi pegar nessas 5.000, sabendo que 4.000 eram puramente repetitivas, eram coisas tão simples como perguntar se uma determinada marca existia, horários de abertura, vai estar aberto no dia X, campanha Y pode ser usada não sei como. Portanto, todas essas perguntas repetitivas, que eram 80% do tempo, o bot poder solucioná-las. O que aconteceu, o resultado disso é que em vez de termos 5.000, passamos a ter 15 ou 20.000 pessoas a perguntar, porque o bot tornou-se muito, muito rápido a responder. O que é que isso permitiu? Teoricamente podíamos pensar, isso permitiu substituir as pessoas do call center. Não foi isso que aconteceu, nem foi isso, para isso que serviu, nem foi esse o propósito, nem foi isso que aconteceu. Serviu para as pessoas que estavam a atender clientes criarem valor, terem tempo para atender as reclamações mais complicadas, as pessoas com dúvidas maiores, etc. O resultado disto foi muito engraçado, porque subiu a satisfação dos clientes, coisa evidente, mas subiu a satisfação dos colaboradores, já não tão evidente. Porquê? Porque eles ficaram com uma clara sensação que não estavam a fazer trabalho repetitivo o dia todo, estavam a criar valor. Estavam a criar realmente valor. O chamado Wingman. E finalmente em Body, eu não vou falar hoje sobre isto porque vou falar amanhã, mas é que é a ligação do physical com o robotics. Pronto, esta é a minha parte. Fico aqui. Ora bem, deixa-me mudar aqui para o Zoom, onde é que já me perdi. Desapareceu o Zoom. Onde é que tu andas, Zoom? Acho que eu tirei para algum sítio agora não encontro. Está aqui. Aqui está ele. Eu se calhar passava agora a palavra ao Bruno. Não sei, Raquel, se quer dizer mais alguma coisa. Pelo meio. Agradeço a excelente apresentação. Passo então a palavra ao Bruno Cortes para falar sobre o tema Indústria 4.0, Big Data e Inovação Cognitiva. Pedro, quando fizer a partilha do ecrã, consegue remover a partilha do Pedro, que tá bem. Eu vou teima começar, em não sair. eu vou começar rapidamente, Pois é verdade, não para o teria... Spotify ir à vida, ok? Muito bem, obrigado Raquel. Portanto, eu vou tentar hoje, nestas 20, 25 minutos que nos faltam, fazer uma sessão muito mais pragmática, muito mais terra a terra. Eu vou dar uma forma de evitar algumas definições esotéricas que fazem parecer difícil a adoção desta tecnologia, até porque eu acredito piamente que os maiores desafios que se colocam às indústrias nesta área, uma vez feitas as provas de conceito, decidindo como prosseguir, essencialmente os desafios vão ser de origem cultural e organizacional.
Portanto, eu vou trazer alguns exemplos práticos. Hoje vou falar um bocadinho mais relacionados com Big Data, com como isto e a inteligência artificial podem ajudar, neste caso, uma empresa de indústria como a minha, a tirar valor da informação que gera todos os dias. Amanhã vamos ver casos muito mais orientados para o machine learning e como é que isto se conjuga na realidade organizacional. Só para ajudar um bocadinho, ver se eu consigo avançar, exatamente, um contexto de quem sou e o que é que faço. Eu já fiz bastantes coisas nesta área. Eu fui docente universitário com livros publicados na área, fui head do CCBI da Sonai, fui CIO da Parfois, trabalhei para o governo dos Emirados Árabes Unidos e os meus desafios internacionais trouxeram-me para o estrangeiro há vários anos e estou numa empresa há longa data que é a Datwyler, que porventura para vocês será para muitos desconhecidos, mas é um líder mundial de componentes de selagem, tanto com tecnologia de borracha como de alumínio. Temos mais de 20 fábricas espalhadas pelo mundo, produzimos cerca de 35 bilhões de peças por ano, 2 unidades de negócio principais, uma na área da saúde, onde trabalhamos tanto com as farmacêuticas como tudo o que é a indústria hospitalar. Portanto, se considerarem os êmbolos das seringas, os stoppers dos tubos de recolha de sangue, ou mesmo os injetores de soro, tudo isso são peças de borracha ou de alumínio produzidas pela Datwyler. Um exemplo claro, nós neste momento somos os fornecedores da vacina da Pfizer em termos do selo de sealing que tem em cada um dos tubos. Na área da indústria automóvel, tudo o que possam imaginar como vedantes, como borrachas, tanto em sistemas de travagem, em transmissão, diz que 1 em cada 5 carros no mundo tem pelo menos uma peça da Datwyler, mas se calhar o nosso ícone e o nosso estandarte para o negócio é: nós somos o produtor mundial, o único, porque temos a propriedade intelectual das cápsulas da Nespresso e da Starbucks, portanto aquelas cápsulas de metal, de alumínio que vêm para as máquinas. Toda a tecnologia de selagem é feita na nossa fábrica da Suíça. Bem, isto foi uma pequena introdução, então, ao contexto, porque é que eu vou falar destes temas. Quando me pediram para dar aqui um pequeno lamiré do que é a inteligência artificial, como é que o Big Data e estes conteúdos novos podem vir a modelar empresas mais tradicionais, eu disse que sim, que o desafio era enorme, eu passo por ele todos os dias. E mesmo tendo dito que não íamos para discutir muito tema, muitas definições, é bom se entender um bocadinho como é que isto surge, e acho que lançar algumas farpas para a fogueira, porque eu sou provavelmente um dos menos alinhados com os grandes vendedores destas novas tecnologias, desta inovação, porque para mim, eu continuo a olhar para o tema do Big Data, dos Advanced Analytics e da inteligência artificial como sistemas de suporte à decisão. Business Intelligence, como era conhecido no passado, análise de dados, sempre foi acerca de como colecionar dados, como trabalhar esses dados para conseguir, através de mecanismos de correlação, modelação, etc., gerar conhecimento relevante para o processo de tomada de decisão. Seja ele feito pelos gestores, ou seja ele automatizado através de outros processos, robôs, coisas que, entretanto, o Pedro também já foi falando. A origem disto, como sabem, vai até ao final da Segunda Guerra, quando a investigação operacional começou a introduzir algoritmos como caixa viajante e do carteiro chinês para problemas logísticos e distribuição, e tornou-se um tópico muito relevante no IT nos últimos 30 anos. O que fez isto mudar nos últimos 7, 8, 10 anos para cá foi mais um chavão, que é o conceito do Big Data, que muitos de vocês já terão ouvido falar. Com a industrialização, com as novas tecnologias, com a Internet of Things, nós produzimos hoje mais dados do que sempre. Diz que 90% dos dados que existem disponíveis hoje no mundo para qualquer tipo de análise foram gerados nos últimos 2 anos. E, portanto, este grande volume de dados é que, de alguma forma, veio influenciar a equação de valor que nós tínhamos para gerar conhecimento a partir da informação que fosse vantagem competitiva para o negócio. Portanto, o que é que aconteceu foi o problema continuar a ser o mesmo de sempre, tomar a decisão correta, no tempo correto e com o contexto correto, mas agora, em vez de falarmos de alguns volumes de dados pequeninos, passamos a ter a questão do Big Data, que é caracterizado tipicamente por quatro fatores, é conhecido como os 4 Vs, né? Um grande volume de dados, mais do que aquele era tradicionalmente gerido nas bases de dados, mesmo as mais avançadas que teríamos até há uns par de anos atrás.
a informação passa a ser gerida ou cresce dia para dia, minuto por minuto, em vez de latências superiores que tínhamos de integração e modelação de dados. Isto é, hoje, em empresas já competitivas, já não é só relevante ter um relatório de vendas no final do mês para tentar perceber o que é que temos que fazer para o próximo mês em termos de reaprovisionamento, gestão de marca, tudo o que possa imaginar, desde na indústria a produção, no retalho, a gestão de categorias, o que quer que seja. Tudo isto hoje já é feito quase em tempo real, com outro conjunto de variáveis que antigamente não olhávamos. Hoje é relevante não só, por exemplo, quando olhamos para o retalho, as vendas, mas é preciso também começar a olhar variáveis mais complexas como as reclamações do cliente, o fluxo de tráfego nas lojas, os preços e a competitividade dos concorrentes. Portanto, tudo começa a ficar correlacionado e o número de variáveis que manipulamos começa a ser cada vez maior. E por fim, e é aqui que começa a entrar a questão da inteligência artificial, a veracidade ou o valor da informação gerada. É completamente diferente olhar para um problema simplesmente pelo prisma dos dados que nós temos disponíveis à nossa frente e gerado, seja num sistema RP, seja num sistema de MRP, seja no vosso sistema de reclamações, porque é uma coisa muito a um silo de informação, mas é completamente diferente olhar para esses dados per si ou olhá-los numa abordagem holística, em que podemos correlacionar dados e fatores que nos vêm de outras fontes, inclusivamente externas. Portanto, o que o Big Data veio fazer foi ter que nos preparar para melhor gerir estas fundações, estes processos de integração e manipulação de dados, mas no fundo eu continuo crente que mais complexidade, mais tecnologia, mais expertise, mas o problema continua a ser o mesmo, é como é que nós, a partir de dados, passamos a um nível superior de abstração, que é a informação, e depois o conhecimento que pode ser acionável, seja por agentes de tomada de decisão, pessoas, ou por máquinas. Falando então dos dados até agora, eu quando falo em inteligência artificial, eu considero sempre a segunda parte da engrenagem. Portanto, se para já estivemos a falar de dados, informação e conhecimento, depois é preciso saber o que é que se faz com eles. O Pedro já falou um bocadinho sobre isto, portanto, uma área paralela ao Big Data, aos Advanced Analytics que está a entrar na indústria é aquilo que se chama os Robotic Process Automation, mas que na prática significa que as máquinas, através de processos baseados em regras bem definidas, em tarefas bem delimitadas e com algum nível de automação, podem exercer funções repetitivas que as pessoas fazem no dia a dia. E o objetivo aqui não é despedir pessoas ou reduzir o número de headcounts numa empresa, mas sim, como o Pedro referiu muito bem, libertar essas pessoas para fazer tarefas onde o seu cérebro, a sua inteligência, possa de facto ser uma mais-valia no processo, deixando as máquinas serem muito mais eficientes para fazer o básico e repetitivo do dia a dia. Ora, o robô por si só sabe fazer aquilo que nós lhe ensinarmos a fazer, e é aqui que entra a componente da inteligência artificial, e nomeadamente aquela que pode vir associada a ela, como o Pedro falou, da machine learning, que é, nós já temos os dados, eles são cada vez mais holísticos e abrangentes. Se nós, a partir dessa base de informação, podemos começar não só a deduzir conhecimento, a explicar porque é que os factos acontecem, mas a gerar e inferir novos cenários em que as máquinas podem, com determinado risco, tomar decisões, então estamos a avançar para um caso mais à frente, que é os Robotic Intelligent Process Automation. Há várias áreas onde isto pode ser feito nas empresas, mesmo como o entry point, o ponto de entrada, coisas muito simples como ter um robô a fazer reconciliação de faturas ou marcação de bookings de navios ou de cargas logísticas que sejam despachadas do ponto A para o ponto B. São coisas bastante repetitivas, bastante conhecidas e bastante baseadas em regras. E é possível claramente ter um robô para fazer isso. Nós podemos ser muito mais exigentes e pôr, por exemplo, os computadores a definir estratégias de reabastecimento e de reaprovisionamento de lojas, sejam elas de retalho, de moda, o que quer que seja, com base em consumos, estoques, cadeias de distribuição, lead times, o que possam imaginar, ok? Aqui é o quanto confiamos nos dados e na inteligência que ensinamos à máquina para ela poder tomar as decisões baseado nesse contexto. E então,
falando aqui um bocadinho sobre o que estão a ser feitos nas empresas, é óbvio que do ponto de vista teórico isto é muito bonito, mas, e falando em particular na empresa onde eu estou associado há vários anos, a Datwyler, o que nós queremos fazer é que nossos programas de transformação industrial apontem para claras vantagens competitivas da empresa. O que é que nós fazemos? Tentemos pôr os dados e o raciocínio das máquinas ao serviço dos processos onde achamos que podem ser mais-valias no curto prazo. Tipicamente, olhamos sempre para questões de eficiência operacional e para questões de melhoria do processo contínuo. Este slide tenta, de alguma forma, demonstrar que não interessa o vosso dimensão, não interessa muito o vosso nível de investimento e aquilo que estão dispostos a pôr em cima da mesa para ser adopters destas tecnologias. A verdade é que os problemas dos grandes e as iniciativas que se tomam nessa área podem claramente ser refletidas na vossa realidade e há aqui um processo e uma vantagem com a alavancagem deste conhecimento que vocês não precisam de alguma forma estar a reinventar a roda sempre que um problema desta natureza ou um desafio desta natureza sai para cima da mesa. Certamente que alguém maior, com outro tipo de condições, já começou a abordar o tema e nós não precisamos partir do ponto zero para ganhar benefícios com isso. E este é um slide que eu todos os anos levo à minha borda a provar-lhes como nas áreas de negócio em que estamos e com processos claros, porque isto não é falar sobre ciência, não é sobre falar sobre tecnologia, é sobre falar sobre processos de negócio e como podemos introduzir valor na cadeia. Como é que o Big Data e a inteligência artificial podem, de alguma forma, melhorar em algumas áreas em que estamos envolvidos. O slide é muito extenso, eu demoraria várias horas para explicar vários desses exemplos, mas concentrando, por exemplo, no que está no topo superior esquerdo, e é o exemplo, por exemplo, que vamos ver hoje, é possível para nós, com este tipo de tecnologia, aprender sobre tudo o que se passa no chão de fábrica, interligação das máquinas, informação que recolhemos de sensores, que podem ser desde temperatura, portas abertas das máquinas, níveis de pressão, etc. E, com base num histórico analítico sobre o que aconteceu em termos de downtimes e disponibilidade de sistemas, prever quando é que uma determinada linha vai parar com um problema e, antecipadamente, tomar medidas para que isso não aconteça. E o exemplo que vou trazer para cima da mesa, se calhar é aquele que vamos ver de seguida, é um que, na realidade, a Datwyler era um dos melhores problemas que temos e continua hoje a ser, porque temos várias fábricas e temos que fazer o rollout deste modelo. Explicando um bocadinho o processo, que é para sermos mais claros, o conceito de coating é a criação de uma camada química em cima das borrachas, essencialmente para a área da farmacêutica, para evitar que os medicamentos, sejam eles vacinas e outros que tais, façam reações químicas com a própria borracha, alterando as propriedades químicas e aquilo que são os benefícios terapêuticos dos medicamentos. Portanto, é um processo extremamente complexo, caro e sensível. Não há margens para fazer falhas e, portanto, nós temos que claramente ter coating, um processo com uma qualidade muito próxima de 99,99%, e sendo isto máquinas muito dispendiosas, o que nós queremos é que as máquinas operem 24/7 sem qualquer tipo de falhas. A nossa fábrica na Bélgica é uma fábrica que tem 9 máquinas desta natureza, opera 24/7, o que é aproximadamente 74.000 horas por ano, e segundo as últimas análises de 2018-19, o tempo perdido com paragens não planeadas das máquinas era cerca de 11%. Estamos a falar quase mais de 8.000 horas de paragem, o que significa 340 dias de paragem. Se imaginarem que eu tenho 9 máquinas desta natureza, quer dizer que uma máquina está sempre parada todos os dias, ok? Isto tem um impacto terrível na gestão de lead times de produção, tem um impacto terrível na eficiência operacional, e o contexto era não se baixavam destes valores, porque as equipas no terreno olhavam para o problema do ponto de vista operacional, portanto, a máquina para porque há um alarme, vai ver o que é que há, tira a peça, mete a peça, era muito orientado à operação. O que acontecia
é que as máquinas estavam a produzir, portanto, todas, se conhecerem um bocadinho os ambientes industriais, os PLCs e os SCADAs das máquinas têm um conjunto de informação que para o processo de gestão de mais alto nível é completamente irrelevante, porque no processo de gestão de mais alto nível olha para quantidades produzidas, estoques consumidos, o scrap, portanto, o lixo que sobra de uma determinada operação, mas os SCADAs, os equipamentos das máquinas, produzem muito mais informação que é descartada na gestão operacional de alto nível, nomeadamente sensores de temperatura, distância dos braços quando estão a borrifar peças, tempos de duração de determinadas micro-operações dentro do sistema, que não podem ser, por serem milhares de operações, não podem ser tratados do ponto de vista do processo em si e da vista humana. Então, o objetivo foi pegar nestes dados todos, nestes grandes volumes de dados que não são interpretáveis do ponto de vista humano, por si, e pegar numa equipa conjunta, que aqui é a parte importante. Isto não é, e podemos ver esta amanhã como condição crítica para o sucesso, isto não são projetos de IT, nem são projetos de ciência. São projetos de negócio alavancados com recursos, com outros expertise. Portanto, um dos grandes desafios foi, nós temos indivíduos de IT que sabem manipular dados, nós temos indivíduos que um bocadinho mais de cabeça, cientistas, chamemos-lhe assim, que sabem interpretar esses dados, mas depois temos que chegar a conclusões válidas que tenham valor no contexto do processo de negócio. Estipulou-se um goal, portanto, um objetivo da operação, que era reduzir em cerca de 50 dias o tempo de indisponibilidade das máquinas por ano, e só em termos de business case estamos a falar de um ROI equivalente a 1 milhão de euros de vendas, e se considerarmos um caso de estudo de 5 anos, estaríamos a falar de 5 milhões de euros apenas por este tipo de intervenção. Portanto, o trabalho que fez foi, mais uma vez, eu não sou o maior, eu sou um não alinhado na venda destas tecnologias, porque quando falamos em data warehouse e consolidação de dados, nós já fazemos isto há mais de 30 anos. O que muda, mais uma vez, é o fator de escala e complexidade que nos obriga a redesenhar alguma da forma de abordagem aos problemas que nós tínhamos. Portanto, começámos de alguma forma a coletar informação sobre os downtimes e os reasons cause diretamente dos SCADAs, que era uma coisa que se calhar há 10 anos já era possível fazer, mas começámos a trabalhar essa informação de uma forma holística, começámos a olhar para os sinais de controlo das máquinas, começámos a olhar para os ciclos de produção dos batches, e com isto conseguimos identificar pequenos parâmetros, padrões, vamos chamá-lo assim, variações no processo de receita para fazer, portanto isto é um processo químico, portanto mudar pequenas variações nas receitas, seja os tempos de execução, seja a distância com que se mete um determinado spray, seja um determinado diluente que possa ser juntado ao processo, e analisa-se estatisticamente no passado o que é que aconteceu e como é que aquilo foi influenciando o processo produtivo. Sendo capazes de detectar estes padrões, obviamente no final tudo se sintetiza a um conjunto de ferramentas gráficas e visuais, porque ninguém vai olhar para milhões e milhões de linhas e chegar a algum tipo de conclusão. Eu deixo esta nota para a reunião da manhã, que tem a ver com a credibilidade e a aceitação do conhecimento gerado por uma máquina como algo que devemos tentar, algo que devemos aceitar na nossa realidade. E esse é o grande desafio organizacional, eu faço uma coisa igual durante 10, 15 anos, agora vem um conjunto de cientistas com um computador dizer que eu tenho que fazer isto ligeiramente diferente. Não é uma venda fácil do ponto de vista do discurso, e, portanto, tem que ser muito bem sustentado, com change management e garantido que todos estamos alinhados no mesmo processo e com vantagens claras que podem ser constatadas por todas as equipas. Neste caso concreto, devo-vos dizer que assim que implementámos esta solução, logo nos primeiros 3 meses de processo, nós vemos uma quebra de cerca de 90% dos alarmes relacionados com downtimes, e ainda no 4º mês do projeto nós fomos capazes de obtingir os objetivos que fomos propostos, portanto uma poupança equivalente a 1 milhão de euros em menos de 4 meses numa fábrica que gerava cerca de 350 a 400 milhões de euros por ano. Isto quer dizer que estamos a falar de um payback na ordem de 1,7 meses. O que não deve ser muito comum para a maioria dos projetos que fazemos por aí.
O aftermath, o que é que tirámos disto? Foi essencial perceber que realmente houve reconhecimento pelo trabalho, houve credibilidade em todo o processo máquina de gestão da informação, mas também da forma como nesse processo foi embebido o conhecimento de negócio que os engenheiros de produção conseguiram dar. Não bastava olhar para sinais de controlo, para variações de dados, para tentar entender o que é que se tem que fazer a seguir. Ok? Muito das conclusões que saíram deste processo foram instruções de manutenção preventiva, do género, é preciso que o braço da máquina de coater, em vez de atuar a 43 centímetros, atue a 52 centímetros da peça. O braço, se calhar, tem um ângulo de rotação de 90 graus, mas precisa de que o ângulo de rotação seja 92 graus para que a peça seja coberta no menor período de tempo. Portanto, o output, que aqui está sintetizado de uma forma gráfica, foi em factos e em realidade instruções de produção e de engenharia, e é esse salto adicional que pode de alguma forma determinar o falhanço ou o sucesso destes tipos de projetos. No final não é só dados, os dados têm que representar qualquer coisa que possa ser convertido em valor, seja num processo produtivo, seja num processo de venda, seja até na própria redefinição estratégica da organização. O que deixamos depois para ver para amanhã, que também já não estaremos muito tempo, é exatamente este selling point. No final do dia nós podemos fazer dezenas de projetos desta natureza, tecnologia, mas no final isto vai impactar e vai ser de alguma forma disruptivo com o negócio. E, portanto, há variáveis culturais, sociais e organizacionais que não podem ser descartadas para que a adoção destas tecnologias seja mais abrangente, porque nós não podemos chegar dentro de organizações e admitir que tudo o que fizemos no passado foi errado e agora as máquinas vão pura e simplesmente substituir toda a produção e toda a gestão do ponto de vista do processo de tomada de decisão de forma mais eficiente. Há um choque cultural e geracional que tem que ser gerido com o tempo. Eu não vou tomar mais tempo por hoje, penso que esse é um tema para abordarmos amanhã e se calhar nem sei se uma hora chegará para esse tema. Portanto, Raquel, eu fico por aqui e deixo a situação aberta para novas conversas. Muito obrigada, Bruno, pela excelente apresentação. Pedia só que... Exatamente. Portanto, nós agora iremos, antes de dar início a algumas questões que já temos aqui lançadas, iremos lançar um pequeno questionário de satisfação, demora apenas 1 minuto a responder e solicitava a vossa melhor atenção para o mesmo. A primeira questão que nós temos aqui lançada é inteligência artificial versus artificialidade inteligente. Quem é que quer responder? Eu posso, se calhar, começar por responder eu, porque o Bruno tem que respirar agora um bocadinho, esteve a falar 10 minutos seguidos. Se calhar vou responder aí às duas perguntas e se o Bruno quiser também responder ou completar o que eu disser, porque eu já fui vendo as perguntas enquanto o Bruno falava. Então, em primeiro lugar, pegando na primeira pergunta, que é aqui uma mistura de pergunta com provocação, mas uma boa provocação, não é? Inteligência artificial versus artificialidade inteligente. Então, eu sobre isto, eu gostava de dizer que a autenticidade é, já há mais ou menos há 10 anos, uma das grandes tendências do negócio, das relações e em particular do marketing. Deixem-me só partilhar com vocês que em 2009, eu escrevi o meu primeiro livro em 2009, chamava-se Speculations and Trends, foi feito em crowdsourcing, envolveu 800 pessoas e a autenticidade estava no top 3 das tendências, e hoje continua, portanto, e depois de Cambridge Analytica e de muitas outras coisas, essa autenticidade e capacidade de ser genuína em tudo é fundamental, cada vez mais importante. Portanto, sem dúvida nenhuma, agora, sem dúvida nenhuma, a importância das pessoas aí, e da diferença de nós termos sempre pessoas junto com a inteligência artificial, não é? Portanto, a inteligência artificial, na realidade, se pensarmos como conceito, é uma forma de máquinas fazerem tarefas de uma forma mais inteligente, e não só fazerem tarefas programadas, não só fazerem
digamos, tarefas repetitivas, não é? Eu amanhã vou falar um bocadinho sobre este tema também, de como o trabalho com a inteligência artificial, como o trabalho de máquinas passa de um trabalho puramente repetitivo, mais eficaz, para um trabalho também flexível. E é uma grande, grande diferença, ok? Portanto, esse tema. Mas também gostava de dizer, agora, visto esta pergunta por um outro ângulo, gostava de recomendar uma frase, vou dizê-la em inglês, porque é uma frase que se utiliza neste âmbito da inteligência artificial, não é muito comum, não é muito famosa, mas que se vai utilizando já aqui num âmbito de quem está a estudar, que é don't fight, join. E é realmente esta lógica de nós temos que ter consciência de tudo que vai acontecer, de tudo que está a acontecer, das vantagens e também das desvantagens, mitigarmos as desvantagens, estamos preparados, mas saltarmos para a diferença, não a combatermos. Também não estou a dizer que quem fez a pergunta está a combater, não é? Acho que a ideia foi trazer para a frente uma pergunta provocatória que traz um tema muito importante, que é este tema da autenticidade e da capacidade das pessoas serem insubstituíveis num conjunto de valores. Por acaso não foi no lado criativo, mas foi mais no lado de ser autêntico. Isto relativamente à primeira pergunta. Relativamente à segunda, da administração pública, eu diria que a administração pública, tendencialmente, em Portugal pelo menos, mas eu acho que não é só em Portugal, é tradicionalmente lenta nas transições. É lenta porque tem muitos receios dos riscos, tem às vezes muitas limitações legais, por outro lado também fica muitas vezes à espera de alinhamento central e, portanto, e às vezes não está preparada lá própria. Portanto, com estas componentes todas, normalmente vai mais lenta que o mercado, não é? E às vezes vai tão mais lenta que se torna... não tem uma experiência para aquilo que as pessoas já estão habituadas a ter do mercado, não é? Portanto, torna-se... E é isso que deve mitigar. Na minha perspectiva, a administração central deve fazer aqui um conjunto de coisas. A primeira é que a transição que está em curso, que é digital, ela deve ser deve estar o mais alinhada possível, deve fazer tudo o que é possível para estar onde as pessoas precisam de estar, nos canais onde as pessoas estão, da forma que estão, para trazer a informação e fazer tudo por isso. E, portanto, em muitos casos, por exemplo, não é a administração das cidades que gera os transportes das cidades de forma direta, mas influencia muito e regula, pelo menos, não é? Portanto, fazer com que as pessoas tenham toda essa informação dinâmica, como já temos em várias cidades, para dar um exemplo. Portanto, a primeira parte é, na transição onde estamos hoje, se nós estivermos muito mais avançados, é muito mais fácil fazer a transição seguinte, nós estamos mais preparados. A segunda é que deve ser feita uma análise de risco de quais são os elementos que nós temos na administração pública, porque a administração pública são muitas áreas diferentes, não é? Mas as áreas onde estamos, o que é que tem realmente risco? O risco vai ter, obviamente, todo o tema da saúde, tema de pessoas e privacidade, temas financeiros, enfim, há um conjunto de áreas que são eminentemente de risco e há outras que têm menos risco. Portanto, informação sobre o território, por exemplo, tem menos risco. Portanto, há muitas que têm mais risco e outras que têm menos risco. O que eu faria era, assessment de risco. Em todas as áreas onde não tem risco, seria fazer prototipagem. E para fazer prototipagem não é preciso inventar, é preciso fazer ligação com as startups, porque elas estão aí a fazer isso. Elas já estão aí interessadas, é preciso fazer conectividade. Portanto, e a conectividade não é só ao nível dos apoios, é ao nível dos apoios, mas é ao nível de como é que nós podemos usar o que vocês estão a fazer para prototipar um teste qualquer aqui com o nosso bairro que fica ali não sei onde. O que é que nós podemos fazer para aquelas pessoas usando a tecnologia que vocês têm, que muitas vezes as próprias startups precisam de bancos de ensaio, precisam de testes e de exemplos para irem melhorando o seu desenvolvimento. Portanto, e eu acho sobretudo a administração pública local, porque a administração pública... vamos dizer assim, global, nacional, neste caso nacional, vai poder eventualmente fazer isso a um nível mais macro. Mas se é local, vai depender da nacional, vai ter que esperar muito tempo. E a grande vantagem, sempre e quando for legal, e a grande vantagem da administração, digamos, eu não queria falar em termos políticos, mas da fragmentação do poder da decisão, ok? Portanto, nós podermos tomar decisões de uma forma mais pequena, com uma audiência mais pequena, é a agilidade. Ok? Portanto, enquanto o governo se calhar vai demorar um ano para juntar várias coisas para pôr um programa a acontecer, uma Câmara Municipal pode fazê-lo eventualmente no mês. Ou quem diz uma Câmara Municipal diz outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que aqui, eu diria, conectividade, preparação, conectividade e agilidade local. Obrigada, Pedro. Temos uma outra questão lançada também aqui no chat, que é como gerir a qualidade da inteligência artificial produzida.
Não sei qual. Eu posso, se entendemos, há sempre um problema para mim, quando eu vi essa pergunta, o desafio nunca é, pelo menos mais na indústria, na administração pública, os drivers, as diretrizes, aquilo que faz o processo andar podem ser diferentes, mas na indústria o desafio nunca pode ser eu tenho que adotar inteligência artificial. O desafio tem que ser sempre o problema que eu quero resolver, a vantagem competitiva que eu quero atingir. Eu costumo dizer, ao fim de 20 anos de pragmatismo nas minhas empresas, se vocês conseguirem resolver um problema com o Excel, resolvam-no. Mas têm que garantir que o que resolvem com o Excel é melhor do que se nós pusermos dados, máquinas e inteligência a resolver o mesmo problema. E, portanto, garantir o sucesso é essencialmente garantir que o output que sai destes processos, desta inovação, deste investimento, é utilizado em prol da organização, porque é a melhor forma que eu tenho para fazer. Eu não consigo garantir que o projeto em si pode conseguir uma metodologia ágil, mais tradicional, o que quer que seja, mas continua a ser um processo de engenharia, desenvolvimento de software e de change management. O que o diferencia em termos de sucesso é ser bem adotado, ser bem visto e reconhecido como mais-valia e gerador de valor. Estava a ver a resposta, mas penso que é isso. Bruno, eu gostava de complementar o que o Bruno disse. Eu não discordo do que o Bruno disse, mas não concordo inteiramente, 100%. Ou seja, eu acho que o que ele disse é totalmente verdade, mas também acho que é preciso nós treinarmos-nos em termos da inteligência artificial, ok? Portanto, do ponto de vista do problema, totalmente de acordo. Se em vez de ser Excel for de cabeça, se eu conseguir fazer uma conta de cabeça melhor que o Excel, porque é que é de usar Excel? Portanto, portanto, no fundo é o melhor output possível com o menor tempo de resources possível. Portanto, que é o princípio da indústria na prática. Totalmente alinhado com isso. Sim. Em termos de conceito de procura de problema, mas em termos de preparação para a inteligência artificial, também acho que em paralelo é importante fazer estas experiências, estas prototipagens com startups, etc., porque dão treino, e treino até pode aquele output não ser importante, mas vai fazendo o change management, se faz assim, as pessoas vão utilizando, vão aprendendo, vão percebendo, aqui nisto funcionou bem, nisto não funcionou, deveria ter sido feito de outra forma, e acho que isso também é importante. 100% de acordo, é a aula da manhã. Exatamente. É a adoção de uma nova mentalidade e de um processo, em vez de fazermos isto aos soluços, garantindo que é uma linha de pensamento e uma forma de abordagem diferente da realidade. Mas é óbvio, como tu disseste, desde os teachers, eu chamo de outras coisas, mas são exatamente as mesmas coisas, os spokesmans, os involvements e os produtores, o alinhamento de toda essa gente numa nova mentalidade e forma de pensar faz-nos saltar dos protótipos, dos pilotos, para uma abordagem mais quantitativa dentro das organizações. Temos ainda aqui mais 2 questões e é o que temos tempo para responder nesta sessão. Considerando o modo como se aprende em IA e o modo como se aprende a aprendizagem humana, como consideram que a IA pode contribuir na área da educação? Eu posso começar por responder essa pergunta. Eu acho que vai haver espaço para a inteligência artificial ajudar as pessoas na área da educação, sobretudo num processo, que é o processo da escolha do que é relevante para nós e onde é que está, que é um processo de curadoria. E é neste tipo de processo que a inteligência artificial é boa. Porquê? Porque o desafio há 100 anos atrás era, eu preciso de conhecimento e não tenho, portanto preciso de ir para uma universidade e não tenho acesso. Não sei ler, não me dão as chaves da universidade, não posso entrar na biblioteca, ok? O professor é que vai escolher a quem ensina. Eu posso ter ou não dinheiro. Hoje o desafio é completamente o contrário. A informação existe infinita a um preço near cost zero. Portanto, a informação existe e está aí. Nós podemos aprender sozinhos quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Talvez a engenharia nuclear não, mas quase qualquer outra coisa. Ok? E, na realidade... digamos, o valor está em encontrar a forma mais rápida de eu encontrar essa aprendizagem com mais valor para mim, na minha língua, no meu ecossistema. Portanto, a inteligência artificial pode ajudar-nos a fazer esse processo e hierarquizar a informação, trazer-nos a informação que eu diria que futuramente vai ser sempre uma mistura de sistemas com pessoas, na minha perspectiva. Isto
Não sei se queres complementar ou se discordas, Bruno. Não, eu diria exatamente isto. Nós não nos podemos esquecer que há 50 anos atrás nós aprendíamos os nomes dos rios e as linhas de comboio que existiam no país, né? E hoje a informação é tão dispar e com outras variáveis que não considerávamos. As áreas de conhecimento é impossível, acho eu, no ensino público, obrigatório, até o secundário, cumprir tudo aquilo que pode ser as oportunidades de futuro e os conhecimentos de futuro. E se conjugarmos isso com fatores geográficos e sociais, outras línguas, outras culturas, então mais difícil ainda se torna. A pergunta é muito abrangente, é muito um chute para o ar, mas é realmente que eu acho que novos cenários e a validação do que pode acontecer nesses cenários será talvez onde vejo mais foco e possibilidade de sucesso. Muito obrigada. Vamos à última questão, para encerrarmos. Quais são as grandes questões de ética em AI? Existe algum grupo de trabalho sobre ética de AI em Portugal? É assim, as grandes questões da ética eu acho que ainda não estão tratadas, portanto a pergunta é uma pergunta inteligente, mas eu acho que nós ainda não estamos na fase de trazer as grandes perguntas. Claro que há algumas perguntas que já estão aí a surgir, não é? Portanto, nomeadamente, por exemplo, uma pergunta que eu referi aqui, que é: quando um sistema de AI substitui pessoas, deve ou não ser taxado legalmente? Em termos de impostos. Portanto, porque a substituição do trabalho e a preparação do trabalho sempre aconteceu, desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Agrícola. Desde a Revolução Agrícola, que sempre que houve revolução e a evolução, o trabalho das pessoas foi substituído por qualquer outra coisa, não é? Portanto, isso sempre aconteceu. A única grande diferença que a inteligência artificial traz é velocidade, não é? Aceleração. Portanto, porque a aceleração é tão intensa que há dúvidas sobre o tempo de preparação de novas profissões para substituir estes postos de trabalho. Portanto, esse é um tema da discussão da ética. Como é que fazemos isto? Se nós taxarmos a inteligência artificial, reduzimos a velocidade de evolução, mas nivelamos, do ponto de vista do equilíbrio de postos de trabalho e de trabalho. Portanto, é uma discussão da ética ter isso é ética ou não, mas depois há outros países que não fazem. Como é que isso se faz? Outro é de privacy, obviamente. Outro é quanto é que eu deixo qual é o nível que nós deixamos que um agente de inteligência artificial decida por nós? Até onde é que o deixamos ir? Até onde é que cada país quer que um sistema de inteligência artificial vá ou não, não é? Portanto, sei lá, vou atravessar uma ponte móvel, quero que seja uma pessoa a tomar a decisão de abrir ou admito que possa ser uma máquina. Tem um aeroporto, o avião vai aterrar, pode ser quer dizer, isto o nível pode ser infinito, não é? Portanto, esse nível provavelmente é progressivo, é outro. Portanto, mas eu acho que ainda estamos numa fase embrionária dos temas de discussão. Na realidade, eles nem são públicos, não é? Portanto, estes temas que eu estou aqui a falar não são ainda muito temas de discussão pública. Sobre a segunda parte da pergunta, que é: existem grupos de discussão que eu conheça, e eu coordenei um deles. Há 2 grandes grupos de discussão, ok? Dentro do chapéu do PSD e que abrange muitas áreas da direita até ao centro, e outro do PS, que abrange, digamos, se calhar é mais à esquerda, estão ligados a sistemas políticos, mas posso-vos dizer, por exemplo, que o grupo que eu coordenei, que era o grupo do CEN do PSD, era um grupo que não tinha nenhum militante, portanto basicamente eram tudo pessoas como eu que não são militantes de nenhum partido, ok? Portanto, mas há dois grandes grupos de trabalho que eu devo dizer que são muito próximos do ponto de vista ideológico neste tema da inteligência artificial, não estão muito longe. Porquê? Porque basicamente os grandes partidos querem se preparar para poder discutir mais à frente. Não podem discutir ainda porque a Comissão Europeia ainda tem estado a dar as regras, que já deu, entretanto, by the way, já as deu, não é? Mas já tem dado a dar as diretrizes. E, portanto, esses são os grupos em que se discute isto, mas são grupos ainda muito reduzidos de pessoas, e, portanto, não se está a tomar decisões ainda. A discussão para as decisões ainda vem mais à frente. São ainda muito técnicas, são ainda muito de como é que nós vamos fazer quando temos este, por exemplo, o que nós estivemos a fazer é estudar a legislação da China, estudar a legislação dos Estados Unidos, estudar o que está a fazer a Inglaterra, e pá, como é que estão os países como Estónia e outros que estão a ir por outras vias mais agressivas, e onde é que nós nos queremos posicionar respeitando as regras da Comissão Europeia, e portanto, não está ainda ao nível da decisão, muito, muito longe ainda, está ao nível da preparação dessa discussão, e que eu saiba, há 2 grupos de trabalho. Para terminar, e porque vem da mesma participante neste caso,
Informação não é conhecimento. Não corremos o risco de com a AI as pessoas fiquem menos inteligentes? Bruno. É uma boa questão. A pergunta mais correta que se pôr é quais pessoas? Porque, repara, nós estamos a dizer que vamos tentar resolver dois problemas com isto. Um problema que é o problema de eficiência, tarefas repetitivas, onde as pessoas na prática já não estavam a adicionar valor. E ligando isto à questão da ética, levanta-se logo aí um problema. Se utilizarmos para a banca, por exemplo, isto tem sido um grande pretexto e já há decisões em tribunais internacionais de impedir empresas de adotarem, por exemplo, ferramentas de RPA porque vão pôr em risco locais de trabalho, postos de trabalho. Portanto, há aí um problema naturalmente já social e profissional, mas não acho que seja aí que esteja a máquina a produzir gente menos inteligente. O que se pretende na prática é exatamente o contrário, porque há um limite para aquilo que a máquina vai poder produzir em termos de conhecimento. Vai sempre ser necessário validar e extrapolar quais são os limites e abrangências que essa máquina pode de facto atuar. Portanto, eu não vejo que sejam pessoas menos inteligentes, muito pelo contrário. Eu acho que vamos ter mais pessoas focadas na exceção e em entender os outliers e entender os impactos, do que a pessoas focadas no raciocínio. Mas isto não as torna necessariamente menos inteligentes. Se calhar tem que as tornar mais capazes, porque vão ser confrontadas com situações que não pensavam no passado, porque o seu espectro de observação e de trabalho era mais limitado. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Pedro, e muito obrigada a todos os participantes. Amanhã terá lugar a segunda parte deste webinar de inteligência artificial, com a abordagem de 2 novos temas que são complementares ao que já foi aqui debatido hoje. Portanto, contamos com todos aqui, amanhã, à mesma hora e no mesmo local. Muito obrigada mais uma vez e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Obrigada.